Com muita alegria, vamos iniciar mais um programa e o último episódio sobre Theodor Adorno, né? E a Isa, eu queria que você falasse um pouquinho mais, a gente terminou, né, o último prosa sociológica, você começou a iniciar falando sobre indústria cultural e o fim do tempo livre. O que significa, então, para nós, esse fim do tempo livre? A gente tem férias, a gente tem final de semana, então o tempo livre ainda a gente tem. Por que Adorno fala que está acabando o tempo livre? O que é esse conceito? Jomar, digamos assim, a tese da indústria cultural é talvez a mais clássica do Adorno, a mais lida do Adorno e, ao mesmo tempo, a mais criticada. Eu queria começar dizendo para quem está vendo e ouvindo a gente, existem 3 textos do Adorno sobre a indústria cultural e um texto sobre o tempo livre. O texto do Tempo Livre chama exatamente Tempo Livre. É um texto pequeno, 13 páginas, que está naquele livro que você indicou, Palavras e Sinais, Modelos Críticos 2, que contém um conjunto de ensaios do Adorno, e um desses ensaios, provocativo como sempre, interessantíssimo, é o ensaio sobre o Tempo Livre, que tem a ver com a indústria cultural. Mas o primeiro texto do Adorno sobre a indústria cultural é de 1941. Curiosamente, ele não tem como título a indústria cultural. E interessante, desculpe te cortar, nesse tempo aí, nem a TV tinha direito, 41, a TV estava surgindo, né? Era mais rádio e revistas. Isso. Agora, imagina se ele vivesse hoje, além da TV, que já está mais ou menos superada, ele conhecesse as redes sociais, né? Os algoritmos, o que ia falar se ele permanece viva. Mas, Jomar, em geral, a indústria cultural é associada ao ensaio, que está na dialética do esclarecimento, que se chama A Indústria Cultural, esclarecimento como mistificação das massas. Mas esse não é o primeiro texto sobre a indústria cultural. O primeiro é sobre música popular, é de 41. Sobre música popular, digamos assim, é a base empírica da tese sobre indústria cultural. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. Interessante. O segundo é o texto teórico, conceitual, a indústria cultural, que é de 44 a 47, e um terceiro texto, que também atende pelo nome de indústria cultural, de 61. Que aí já a televisão já estava consolidada. Aí já estava, e o Adorno teve a oportunidade de dizer o seguinte: lembra da minha tese de 44, de 41? Pois ela permanece atual. Principalmente o cinema hollywoodiano, né, nessa época. Já vai poder experimentar isso. Como é um conceito, uma ideia muito difícil de ser sintetizada, a gente podia tentar fazer o seguinte, Gilmar, fazer algumas aproximações. O que o leitor tem que fazer é o seguinte, é pegar esses 4 textos e fazer a leitura deles. E demorada. Eu vou tentar fazer uma síntese muito precária, muito grosseira, muito arriscada. Eu diria o seguinte, para a gente compreender a indústria cultural. Primeira coisa é o seguinte, Adorno começa dizendo isso logo no princípio do ensaio sobre a indústria cultural. Eu vou ler um trecho rapidinho, ele diz assim, começa dizendo: na opinião dos sociólogos, ele está falando dos sociólogos do 19, Durkheim, Comte, aqueles que a gente já falou deles aqui. Na opinião dos sociólogos, a perda do apoio que a religião fornecia, a dissolução dos últimos resíduos pré-capitalistas, a diferenciação técnica e social e a extrema especialização levaram a um caos cultural. Lembra daquele medo do Durkheim? A desmoralização pode nos conduzir a uma anomia, sem normas, a uma sociedade sem normas, sem regras. E lembrando para ele que Durkheim queria, a sociedade era coercitiva. Isso.
que sem isso a sociedade não funcionaria. Então, o Adorno começa, a primeira constatação que ele faz sobre a indústria cultural, ele começa dizendo o seguinte, como é que ele diz? Ele te traduz. O medo positivista do século XIX acabou. Ou seja, a sociedade regida pela lógica da produção e do consumo, visando ao lucro, inventou a indústria cultural. E eu diria, a substituta mercantil da moral. É verdade. Não sei se eu me fiz assim entender para todo mundo, mas é como se a indústria cultural Substituísse a igreja. a igreja, a moral e as duas coisas, no sentido daquilo que os positivistas tanto desejavam, um mecanismo de controle dos indivíduos. Então, essa é a primeira questão. A indústria cultural é a solução para o problema da dessacralização, da desmoralização. Não existe mais religião nos controlando, não existe mais moral nos controlando, mas existe uma indústria cultural que vai nos controlar. E, aliás, até nos transformar em massa, transformar Isso. o indivíduo em massa. Mas mais do que isso, vai controlar o nosso tempo. Nós vamos entrar nesse detalhe. Adorno vai dizer o seguinte, a indústria cultural ela é o controle do tempo livre. Ou seja, a indústria cultural, no limite, ela vai levar à extinção do tempo livre. Já que ele é controlado, ele não é livre mais. Exatamente. Segundo ele, a indústria cultural vai criar uma vida dividida em dois tempos. Tempo de trabalho é um. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. E o tempo de descansar ela controla também. A indústria cultural ela vai entrar no tempo de descansar. A indústria cultural vai agendar, vai pautar o que você vai fazer no seu descanso, naquilo que seria o tempo do descanso. Ou seja, o tempo de descanso virou comércio e mercantil Ele foi ocupado, portanto ele não é mais livre. Segundo ele, esses dois tempos... Mas pelo menos eu posso escolher o produto que eu vou comprar. É a sensação de liberdade que você tem na gôndola do supermercado ou nas você lojas. Pode escolher, né? Na prateleira da loja, você sente que você é um livre indivíduo livre quando você compra aquela e não esta inutilidade descartável. Isso é muito cruel. Igual me lembrou um filósofo lá que passeava nas feiras da antiguidade. E quando perguntaram ele por que ele fazia isso, ele falava assim, eu gosto de ver aquilo que eu não preciso para sobreviver, aquilo que não é essencial. Pois é, Adorno vai dizer o seguinte, a vida hoje é uma vida reduzida em dois tempos, tempo de produzir e tempo de consumir. Está vendo? O tempo de descansar tornou-se tempo de consumir. Ou então, segundo ele... São reflexões atualíssimas. Tempo ocupado pelo trabalho e tempo condicionado pelo trabalho. Tempo ocupado pelo trabalho é o tempo que você está trabalhando. Estou ocupado pelo trabalho. Tá bom. Mas agora o tempo não está ocupado pelo trabalho, mas ele está condicionado. Primeiro condicionamento. Osaías, tempo nosso aqui, qual dos dois? Esse tempo nosso é tempo livre. Porque nós estamos aqui com a nossa vontade. Mas para isso é preciso chegar nessa idade. É preciso ter as conquistas da juventude para possibilitar que você... Não esteja nem trabalhando, nem condicionado pelo trabalho. Não seja controlado a vida inteira. Tá certo. Mas o tempo condicionado, por exemplo, se você tem que descansar, então seu tempo já não é livre, porque você tem que descansar. Por que você tem que descansar? Porque você tem que voltar a trabalhar. Com isso, diz Adorno, a vida torna-se um apêndice do sistema produtivo. Por isso que a vida, como é que ele chama? A vida, ele tem um termo, a vida, meia-vida, ou a vida... a vida como meio de vida. Ela torna-se um apêndice. O centro é o sistema produtivo, que ele vai dizer o seguinte, que não é tão produtivo assim, é tão destrutivo quanto produtivo. Destrói a natureza, destrói a humanidade. A outra aproximação que a gente podia fazer, João, mas nós estamos tentando entender o que é a indústria cultural.
seria o seguinte: indústria cultural é a incorporação do lazer, é a incorporação da diversão à lógica mercantil e industrial. O que significa isso? Há uma indústria do lazer, há uma indústria do turismo, há uma indústria da educação, há uma indústria da religião, há uma indústria da sexualidade. Há uma indústria da música, da arte. O que significa que, para o Adorno, essa foi uma das polêmicas que ele teve, nós não estamos a caminho de uma sociedade pós-industrial. Pelo contrário, a sociedade se organiza cada vez mais como uma maquinaria produtiva, da qual os indivíduos são apêndices. E eu diria agora que tem grandes conglomerados da informação que detêm quase todo o poder. Tudo isso faz parte da indústria cultural, ou seja, a sociedade é cada vez uma maquinaria produtiva. Quem captou isso, Gilmar, na forma da imagem, foi um amigo do Adorno, Charles Chaplin. Tempos Modernos, feito nos Estados Unidos e sobre os Estados Unidos, aquela fantástica imagem de uma engrenagem que engole o trabalhador. Adorno era amigo de Chaplin, eles tinham sociabilidade, eles tinham uma certa... e muitas afinidades. Estavam em lugares diferentes, mas pensando questões semelhantes. Segundo Adorno, o lazer e a diversão foram incorporados à lógica do mercado, à lógica industrial. Eu queria fazer uma referência, Jomar, no texto sobre música popular, que é o primeiro que é o de fala. 41. Nesse texto, nesse livro, que é a base empírica da tese sobre a indústria cultural, o Adorno vai discutir, ele vai demonstrar qual é o impacto que o rádio e a massificação do rádio, porque o rádio não surge massificado. Inicialmente o rádio surge para as elites, posteriormente é que ele vai se popularizar. O que o Adorno vai discutir é qual é o impacto, qual é o efeito, qual é o resultado do rádio na música. Porque, veja bem, a música vai ser um dos principais itens de diversão. Claro que não é o único. A indústria da música vai andar junto com a indústria do tabaco e vai andar junto com a indústria da bebida. Não é à toa que música alta, cigarro e bebida, e drogas, de que essas coisas andam juntas. Vale dizer que as pesquisas mais recentes, tem pesquisa que surgiu agora, que foi publicada recentemente, aponta uma lista das drogas mais letais. A mais letal de todas é o álcool. Só que ela não é combatida, porque ela emana da indústria cultural, ela faz parte desse processo do controle do tempo livre. O que o Adorno, em 41, quando ele escreve a indústria cultural, eu já te falei que o Adorno era músico. Ele vai para os Estados Unidos e quando ele chega lá, a primeira oportunidade que ele tem é de participar de uma pesquisa, de uma grande pesquisa empírica, uma pesquisa, um survey, portanto, é uma pesquisa quantitativa, aquelas pesquisas por amostra, que ele estava fazendo uma pesquisa sobre o gosto musical das pessoas. Certo. E aí, tem um filme, Jomar, Cadillac Records. Esse um eu nunca filme vi. É recente, mas ele retrata qual que foi o efeito do rádio. Veja bem, o rádio, o disco, a indústria fonográfica. Certo. A indústria fonográfica grava o disco e depois paga o jabá para o disco tocar no rádio. Só que Na o dono verdade, da hoje indústria... mudou um pouquinho, mas é a mesma coisa pelas redes sociais. Exato, muda o canal. O canal, você tem uma diversidade de canais.
Mas o que o Adorno vai dizer é o seguinte, a indústria fonográfica, a indústria cultural, no caso específico da música, ela vai padronizar a música, ela vai estandardizar. Você pensa assim, a música que se ouve no rádio, o leitor, que é um leitor já com os sentidos danificados, ele não dá conta de ouvir alguma coisa que não seja dançante. Porque é isso que ele tem que fazer no tempo livre. A música está associada, ela tem que ser produtora de euforia, porque você precisa de euforia no tempo livre, já que espontaneamente você não vai ficar alegre. Até o que o Adorno constatou era a gravadora, o rádio tinha limites, a música de 3, 4 minutos, com introdução, refrão, com repetição, com tudo aquilo que, ou seja, ela vai fazer uma simplificação para que facilite a repetição. Então, a indústria cultural, ela passa pela indústria fonográfica, ela passa pelo rádio, ela passa pelo disco, porque para que você compra o disco? Porque você quer repetição. Você vai pegar no disco aquela música que você ouviu, eu estou falando do disco, antes era o vinil, depois passa para o CD, hoje nem isso não existe mais. Mas você quer ter o direito de repetir. A repetição. É a repetição que leva ao sucesso. É a repetição que leva à massificação. Só que uma música, para ser repetida, ela tem que ser produzida para ser repetida. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o dono da gravadora, ele grava, a gravadora continua existindo, o estúdio continua existindo. O produto não é mais um disco, mas a música tem que ser produzida para ser repetida. Pensa bem, um dos clássicos da música é o Bolero de Ravel. Dura 17 minutos e alguns segundos. Coloca essa música para tocar no rádio. No segundo minuto, o leitor já mudou de estação. Por quê? Porque ele quer uma coisa. Você não vê ninguém cantando ópera no banheiro. Pensa no karaokê, tá vendo? Esses mecanismos todos. E na indústria de instrumentos musicais. O violão, a harpa, a flauta, o piano. Tá vendo? Esses instrumentos, para serem massificados, eles são simplificados. E a música, para ser massificada, ela é igualmente simplificada. Segundo Adorno, a indústria cultural vai acabar com a música. Ele não hesita. Para ele existem dois tipos de música. Existe música para divertir. Música séria e música para diversão. Esse ouvinte que trabalha a semana inteira, esse ouvinte que está cansado. Ele quer música para divertir. Ele precisa divertir porque a diversão faz parte da recuperação da energia. A música erudita, ela demanda atenção e você não quer prestar atenção. Imagina assim, eu já prestei atenção na escola a semana inteira. Eu quero relaxar. Entendi. Aí música, álcool e... E aí a função da música popular vai ser essa, ela vai ser estandardizada. Segundo Adorno, a indústria cultural acaba, primeiro, com a liberdade do criador, com a liberdade do produtor. A indústria fonográfica, ela não grava É por isso que ele comprou briga com todo mundo com essas ideias. Criticar a música popular tem que ser muito corajoso. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte, que nem o ouvinte tem liberdade. Porque só tem isso. Porque, primeiro que o sentido dele foi danificado. Ele só consegue ouvir aquilo. Então, segundo ele, a fórmula do sucesso é mais ou menos o seguinte, metade igual, metade diferente. Entendi. Ou seja... Tem que ser igual, mas não pode dar tão na cara assim. Senão você continua ouvindo a velha música. Entendi. Tá vendo? Mas a indústria cultural é isso que vai permitir a viabilização da sociedade administrada. Nós vamos ocupar o seu tempo com trabalho e o seu tempo livre vai se tornar tempo condicionado. A indústria do lazer, a indústria da diversão é que vai ocupar esse espaço e viabilizar uma sociedade totalitária. Ele não tinha dúvidas quanto a isso. É verdade. É um totalitarismo de
mercado. A massa possibilita, né? A incorporação da massa. Quer dizer, aí você tem que... Está vendo? O consumo torna-se a justificativa do trabalho e o trabalho a justificativa do consumo. Um existe para o outro. Zé, é claro que a gente não esgota Adorno, né? Tem muitos outros conceitos que Adorno traz, né? Por isso ele é um clássico. Eu acho que a razão instrumental, que a gente poderia fazer um programa só sobre ela, né? A questão da vida danificada, que você começou aí a tratar. Então, são muitos outros conceitos. No entanto, a gente tem um planejamento por prosas sociológicas. Nós estamos, assim, passando por autores, né? Já chegamos no século XX. Vamos agora, eu acredito, poder abordar alguns brasileiros, né? Porque você só fica na Europa até agora, é alemão, é francês, então a gente quer ver um brasileiro falando um pouco. Mas o que acontece? No segundo momento, nós vamos voltar a esses conceitos importantes. Com certeza, o conceito de massa, o conceito de razão instrumental, são conceitos muito importantes para a gente entender a sociedade. Nós vamos voltar a tudo isso. Mas, por enquanto, a gente vai finalizar aqui com Adorno, e vamos voltar a esses conceitos adornianos, digamos assim, né, no futuro, para a gente entender melhor a nossa sociedade, principalmente o Brasil e a nossa sociedade contemporânea. Importante também, Zé, eu falar que agora a gente começou a ver pensadores que falam mais diretamente a nossa realidade. Né? Apesar de já ter 69... para 25, nós temos muitos anos que ele morreu, mas os conceitos estão muito atuais. Né? Nossa sociedade parece muito com a sociedade que ele viveu. Mas aí, nós vamos finalizar agora, a gente pede o like, a gente pede para vocês curtirem e compartilharem o nosso canal. O nosso crescimento é orgânico, é pessoas que vão sendo convidadas, que vão se acrescentando no canal, para chegar essas informações a mais gente. E lembrando que o nosso projeto é financiado, né, patrocinado pelo GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e que a gente pede que vocês divulguem e acessem também o nosso site, geec.org.br, para vocês conhecerem todos os projetos, todas as iniciativas da nossa instituição. A gente agradece a presença de todos e semana que vem a gente está de volta com um novo pensador. E uma nova viagem. Uma nova viagem e nós não vamos contar qual que é, porque vocês vão ficar curiosos até semana que vem. Muito obrigado, Zé. Você quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes? Um abraço para todo mundo. E até semana que vem. Até semana que vem.